Olá, pessoal! Vamos começar hoje a parte 1 do livro Como Flechas, do pastor Luciano e Kelly Subirá. Destino. Capítulo 2. O alvo principal. As flechas devem ser intencionalmente lançadas com a finalidade de atingir o alvo. O mesmo se dá com a criação dos filhos. Os pais devem dar senso de propósito a eles. Auxiliá-los a viver o plano divino é tarefa prioritária. Quem deveria lançar os filhos ao alvo divino são os pais. Contudo, diante disso surge a questão: qual significa o alvo a ser alcançado? Podemos entender o alvo como o destino e o propósito dos filhos. E ao abordar esse tema, devemos primeiramente reconhecer dois tipos distintos de alvo. Geral, aquilo que de forma generalizada Deus planejou para todos nós. Por exemplo, as Escrituras afirmam que Ele deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. Esse é um alvo que se aplica a todos. Pessoal, aquilo que de forma personalizada o Criador planejou para cada um de nós. A palavra de Deus revela que há projetos individuais. Ananias foi enviado pelo próprio Cristo com uma mensagem a Paulo, imediatamente após a sua conversão. O Deus de nossos pais escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele, ver o justo e ouvir a voz dele. Atos 22:14. Essa afirmação representa o plano divino para Paulo, não para cada um de nós. O fato de ele ter sido escolhido para ver Jesus não significa que o mesmo se dará com cada um de nós. Nesse capítulo, enfatizaremos o alvo geral e, dada a sua importância, queremos denominá-lo como o alvo principal, algo que deveria ser compreendido como a meta maior de vida para cada ser humano. A vida cristã, como tudo aquilo que Deus planeja, tem um propósito, um objetivo. O apóstolo Paulo se referiu a isso como um alvo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, versículos 13 e 14. A palavra grega empregada pelo apóstolo Paulo nos manuscritos originais é scopus, e de acordo com o Lexo de Strong, além de significar um observador, guarda, sentinela, também era usado para falar de um sinal distante para o qual se olha, alvo ou fim que alguém tem em vista. Portanto, é evidente que a caminhada da fé também tem um alvo, um fim que devemos ter em vista. O apóstolo Pedro referiu-se a isso com as seguintes palavras, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. 1 Pedro 1,9. Enquanto várias traduções optaram pela palavra alvo, outras fizeram uso da palavra fim como a tradução brasileira, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. A palavra que consta no original grego é telos, procedente da palavra primária telo, que significa estabelecer um ponto definitivo ou objetivo. E segundo Strong, seu significado envolve a ideia de fim, término, o limite no qual algo deixa de ser. Sempre do fim de um ato ou estado, mas não do fim de um período de tempo. O último em sucessão ou série, aquilo pelo qual algo é terminado, seu fim, resultado. O fim ao qual todas as coisas se relacionam, propósito. A afirmação não sugere que a fé termina, no sentido de acabar, uma vez que a Bíblia deixa claro que permanecem a fé, a esperança e o amor. 1 Coríntios 13:13. A afirmação de Pedro revela que a fé tem um objetivo, um propósito, uma razão de ser. Ou seja, a fé tem um alvo. E qual é esse alvo, o objetivo da fé? O apóstolo é direto em sua afirmação, a salvação da alma. Logo, o alvo principal, a vontade geral de Deus para todos os homens, é a salvação em Cristo Jesus. Por mais óbvio que esse assunto pareça, ele merece a nossa atenção e reflexão. Antes de trabalhar a ideia do alvo personalizado na vida dos nossos filhos, precisamos ajudá-los a alcançar o alvo geral.
Temos visto pais que se preocupam mais com a formação acadêmica e profissional de seus filhos do que com a salvação da alma eterna deles. É claro que esses também são assuntos importantes, embora não possam ser classificados nem de longe como o mais importante. A vida cristã tem diferentes etapas, fato que nos foi ensinado por nosso Senhor Jesus. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Mateus 7, versículos 13 e 14. Nos exemplos anteriores, Cristo destaca uma jornada que envolve 3 estágios. Primeiro, entra-se por uma porta. Segundo, percorre-se um caminho. E terceiro, alcança-se o destino, que aqui denominamos alvo. O que muda e, consequentemente, determina o futuro, vida ou perdição, é a largura da porta e do caminho, além de quanta gente transita em cada um deles. No entanto, as etapas coincidem, não importa qual seja o cenário. O que encontramos na declaração de Jesus, descrita no Evangelho de Mateus e claramente sustentada por outros textos bíblicos, é a distinção de 3 momentos importantes da caminhada cristã: há começo, meio e fim. A porta de entrada no reino de Deus se dá através do novo nascimento, João 3,5. A vida cristã é comparada a um caminho, Atos 9, versículos 1 e 2. E como todo caminho tem um só destino, só há um propósito para essa caminhada, o alvo a ser alcançado. O senso de destino deveria orientar toda a educação de nossos filhos. Portanto, primeiramente, abordaremos a ideia do alvo principal, salvação e vida com Deus, e depois a ideia de um alvo pessoal. Propriedade divina. Os filhos não nos pertencem. A Bíblia demonstra que eles são propriedade do Senhor. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Salmos 127, 3. Qual é o significado da palavra herança? A palavra hebraica utilizada no original significa possessão, propriedade, herança, quinhão, porção, parte, herança. A ideia de herança está atrelada ao conceito de propriedade, de posse. Recebemos nossos filhos do Senhor como dádiva dele. Algumas versões utilizam a expressão galardão, outras optam por recompensa e ainda há as que preferiram presente. Contudo, é imperativo entender que não se trata de uma transferência de posse da qual não há mais prestação de contas. Se assim fosse, não haveria cobrança alguma da parte de Deus em relação aos pais que falharam com os filhos. Entendemos que os filhos são propriedade do Senhor e, sem deixar de sê-lo, nos foram confiados. Devemos criá-los com a consciência de que responderemos a Deus sobre essa tarefa. Essa consciência deveria não apenas nos tornar responsáveis na execução da nossa nobre missão, como também guiar-nos à conclusão de que os filhos vieram de Deus como dádivas divinas e voltam para Ele, no sentido de que precisam conhecê-lo e servi-lo. Portanto, diante dessa compreensão, qual é a responsabilidade primária dos pais? É mais que suprir as necessidades físicas e emocionais, é levar os filhos a viver a vida em Deus. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios 6:4. A palavra traduzida por criar no original grego significa alimentar até tornar-se maduro, educar, nutrir, criar. Qualquer aspecto de interpretação dessa palavra apontará na direção de um trabalho contínuo e ininterrupto. Alimentar, educar e criar não é algo que fazemos apenas um dia da semana, é ato contínuo. Com a criação espiritual não é diferente. De igual modo, deve ser atividade diária e permanente. Cumprir esse papel deveria produzir em nós grande alegria. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. 3 João 4. Davi e Carol Sulmerck apontam o assunto assim: a primeira responsabilidade de pais cristãos é levar seus filhos de volta para Deus.
O evangelho da salvação e santificação em Cristo Jesus deve ser o centro de todas as nossas atividades como pais. Eu nasci e cresci num lar cristão, o que me enche de gratidão. Pude criar meus filhos repassando o mesmo bastão da fé que me foi entregue, e eles estão cientes e convictos da responsabilidade de fazer o mesmo com a próxima geração. Entretanto, meu pai, Juarez Subirá, não teve o mesmo privilégio. Nascido e criado numa família desestruturada, ele perdeu o pai quando tinha cerca de 12 anos de idade por suicídio. Não temos conhecimento de ninguém na ascendência de meu pai que tenha se convertido a Cristo. Até onde sabemos, ele compõe a primeira geração de convertidos. Aos 18 anos, quando teve seu encontro com Cristo, ele teve contato com o texto bíblico que afirma: Deus faz com que o solitário more em família. Salmos 68:6. A partir da descoberta de que o Criador tinha um plano para a família, papai tomou uma decisão. Mesmo não tendo um background evangélico, mesmo sendo a primeira geração a converter-se, ele se empenharia para que as gerações seguintes vivessem o legado da fé e uma realidade diferente. Por causa da decisão dele, meus irmãos e eu fomos conduzidos a Cristo e pudemos fazer o mesmo com nossos filhos. Se você teve o mesmo privilégio que eu de nascer e crescer numa família de convertidos a Cristo, sua responsabilidade de perpetuar o legado da fé é ainda maior. Contudo, mesmo que você, à semelhança de meu pai, não tenha cristãos em sua ascendência, pode tomar a decisão de, a partir de você, garantir que as gerações futuras conheçam e sirvam ao Senhor. Todo pai e mãe deve ter consciência da responsabilidade de transmitir um legado espiritual. Mais do que apenas conhecer e servir a Deus, os pais devem guiar seus filhos a conhecê-lo. O Criador espera que cada geração prepare espiritualmente a geração seguinte. Essa expectativa fica evidente na ordem, não sugestão, que ele deu aos pais. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. A primeira coisa a ser destacada na ordenança divina é que ela é algo a ser executado diariamente. O Senhor determinou que os pais devem falar da palavra a seus filhos ao deitar-se e ao levantar-se. E uma vez que ambas as ações se repetem dia após dia, consequentemente a orientação divina tem que ser vista da mesma forma. Isso não apenas destaca a responsabilidade paterna de orientação espiritual diária, como também nos remete ao conceito de continuidade geracional. Continuidade geracional. O projeto celestial de transmissão da fé e do conhecimento da palavra de Deus às próximas gerações ganha destaque nas Escrituras. Vale ressaltar que há muitas referências bíblicas acerca disso. Observemos algumas delas. Deus disse ainda mais a Moisés: Assim você dirá aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Êxodo 3:15. Juntamente com a revelação do nome do Senhor, Deus também esclarece a Moisés qual era o propósito de fazer seu nome conhecido. E assim serei lembrado de geração em geração. Nos Salmos encontramos várias referências à continuidade geracional da fé e do conhecimento de Deus e sua palavra. Observe: a posteridade o servirá e se falará do Senhor à geração vindoura. Virão e anunciarão a justiça dele. Ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Salmos 22, 30 e 31. Ó Deus, nós ouvimos com os próprios ouvidos. Nossos pais nos contaram o que fizeste outrora em seus dias. Salmos 44, 1. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel.
e ordenou aos nossos antepassados que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. E os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os contassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Salmos 78, versículos 3 a 7. Quanto a nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graça, de geração em geração proclamaremos os teus louvores. Salmo 79, 13. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Salmos 145, 4. A quantidade de versículos bíblicos que abordam o assunto nos levam além da mera informação e nos conduz ao terreno da ênfase. A lógica é simples. Deus não falaria tanto do assunto se não se tratasse de algo tão importante e se Ele não quisesse que nós tomássemos conhecimento disso. Fazendo uso da figura da corrida de revezamento, diríamos que a transmissão do bastão da fé à próxima geração é assunto prioritário, de suprema importância. Um exemplo inspirador do entendimento de continuidade geracional é José, bisneto do patriarca Abraão. Danilo Figueira, abordando a questão de senso de continuidade em liderança acima da média, comenta: José escolheu manter-se como parte de um projeto maior do que ele mesmo, sendo elo entre uma geração e outra. Não somente quando sofreu, mas também quando foi coroado com honra e poder. Manteve-se na missão de dar sequência a uma história que havia começado muito antes do seu nascimento. Essa perspectiva o ajudou a ver a vida de uma forma mais ampla e cheia de propósito. Tanto é verdade que quando finalmente se reencontrou com os irmãos que o haviam traído, estando em condição de se vingar, ele não o fez. Em vez disso, não apenas os perdoou, como se assumiu um missionário que apenas havia chegado na frente para lhes preparar o caminho. Isso tem a ver com a honra que se presta às gerações passadas, mas também com o compromisso que se assume em relação às gerações futuras. Não se trata apenas de desfrutar de uma herança acumulada, mas de ampliá-la e transferi-la adiante. Perceba que o compromisso de José não era apenas dar socorro a seu pai e seus irmãos num tempo difícil, mas garantir condição de que suas próximas gerações prosperassem. Não era beneficência que o movia, mas visão. Foi nessa perspectiva que usou de influência sobre o poderoso faraó, para que fosse dado a seus familiares direito de viver em Gósen, a melhor região disponível. Qual é exatamente a importância dessa continuidade geracional da nossa fé? Ter nossos filhos e posteridade firmes na palavra é mais do que gratificante. Como declarou o apóstolo João, é nossa maior alegria. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. 3 João 4. Ainda que João falasse sobre os filhos espirituais, não exclusivamente dos naturais, ele só fez uso da analogia por saber que ela seria entendida pelos que são pais naturais. Entretanto, apesar da alegria e realização pessoal que alcançamos por ver nossos filhos amando e servindo ao Senhor, nossa motivação de preservar a continuidade geracional da aliança firmada com Deus deve ir além da esfera de realização paterna. Seria egoísmo parar apenas nesse nível. É necessário entender que isso afeta diretamente o estabelecimento do reino de Deus na terra. Como? O plano divino é multigeracional. O que Deus intencionou fazer na terra nunca foi apenas para uma ou algumas gerações, mas para todas. Quando o Senhor prometeu a Abraão que faria algo que alcançaria todas as famílias da terra, Gênesis 12:3, não limitou sua promessa apenas aos dias em que o patriarca estivesse vivo. Essa é a razão pela qual as Escrituras enfatizam, ao falar de Abraão e dos patriarcas, pessoas que morreram na fé, e destaca, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram. Hebreus 11:13. O projeto divino envolvendo o pai da fé e sua família claramente envolvia a visão de preparar as próximas gerações. Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele,
a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Gênesis 18:19. Abraão recebeu tanto uma promessa para gerações futuras, como também a responsabilidade de cooperar com ela, o que tornava a promessa condicional. A missão de ordenar aos seus filhos e à sua casa a guardarem o caminho do Senhor e a praticarem a justiça e o juízo era determinante não apenas para que Abraão, como pai, se regozijasse pela vida espiritual dos seus filhos, mas também para que o plano divino se cumprisse na terra. Era o propósito do Criador que estava em jogo, e temos que levar isso em conta na dependência de que o patriarca levasse a sério o encargo recebido. Criar filhos é mais do que um privilégio, é uma responsabilidade. Não só no que diz respeito à eternidade deles, como também quanto ao avanço do reino de Deus. É uma incumbência divina e precisa ser vista e praticada como tal. Juntamente com a ordem de ensinar as gerações seguintes a andarem no caminho do Senhor, foi dado a Abraão um sinal que serviria de selo da sua aliança com Deus e que deveria ser transmitido de geração em geração, a circuncisão. Deus disse ainda a Abraão: guarde a minha aliança, você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Essa é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino nas suas gerações devem ser circuncidados, também o escravo nascido em casa e o comprado de qualquer estrangeiro que não for da sua linhagem. Deve ser circuncidado o que nasceu em sua casa e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpétua. O incircunciso que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio deve ser eliminado no meio do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Gênesis 17, versículos 9 a 14. Muitos não conseguem entender a força da mensagem por trás desse ritual, que era justamente a ideia de uma aliança que transmitiria de uma geração para outra. Por envolver o derramamento de sangue, a aliança enquadrava-se dentro dos conhecidos costumes dos povos antigos, como o mais alto nível de aliança que poderia ser firmado entre as partes, uma aliança de sangue. Ela retratava um compromisso sério, profundo, que não deveria ser quebrado. Contudo, além de expressar a força do comprometimento, a circuncisão também comunicava sua natureza multigeracional. E o patriarca tanto entendeu como imediatamente cumpriu o que lhe foi ordenado. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael e todos os escravos nascidos em sua casa, e todos os que ele tinha comprado com seu dinheiro, todos os do sexo masculino que havia em sua casa, e circuncidou a carne do prepúcio de cada um, como Deus lhe havia ordenado. Gênesis 17, 23. Era responsabilidade do pai circuncidar seus filhos. Em outras palavras, transmitir à geração seguinte a mesma aliança que ele tinha com Deus. A mensagem de continuidade geracional é clara nesse rito firmado pelo Senhor. Vale ressaltar que o lugar escolhido para efetuar a marca da aliança também era simbólico. O prepúcio a ser cortado nada mais era do que a pele que cobre o pênis, órgão reprodutor masculino. Portanto, ao circuncidar o filho, o pai não apenas estava transmitindo a aliança que ele mesmo tinha com Deus, como também estava comissionando o filho a fazer o mesmo no futuro. A mensagem para aquele garoto, ainda que não verbal, era: quando você crescer e chegar o momento de procriar, terá um lembrete em seu próprio órgão reprodutor da responsabilidade de fazer exatamente o que foi feito com você e transmitir a aliança com o Senhor à próxima geração depois de você. Algo que não pode ser ignorado na ordenança divina dada a Abraão é a sua natureza, definida pelo próprio Senhor como uma aliança perpétua. Gênesis 17, 13. Sempre que as Escrituras empregam essa terminologia, falam de algo que não terá fim.
Isso não significa que o rito da circuncisão jamais cessaria, coisa que o Novo Testamento aponta ter acontecido, e sim que a mensagem e a missão que estavam implícitos nele jamais deixariam de ser praticados. Paulo deixa claro em suas epístolas a não continuidade literal desse ritual na nova aliança. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar os mandamentos de Deus. 1 Coríntios 7, 18 e 19. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo, testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão têm valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Gálatas 5, de 2 a 6. Embora seja evidente o fim da circuncisão literal na carne, tanto o princípio como a mensagem espiritual nela embutidos são sustentados na nova aliança. A prova disso é que os pais continuam debaixo da responsabilidade de transmitir seu legado de fé e obediência aos filhos. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e admoestação do Senhor. Efésios 6, 4. Cada nova geração deveria fazer o mesmo. Contudo, nem sempre isso acontece. Não por falta de orientação divina, mas por omissão humana. E a pergunta que cada geração deveria fazer a si mesma é: quais são os danos dessa omissão? Qual é o prejuízo que a desobediência em preparar a nova geração produz? Trataremos disso no próximo capítulo. Perguntas para reflexão. Conduzir os filhos a Cristo tem sido sua missão primordial? Você concorda que, se entendermos que os filhos são propriedade do Senhor, que nos foram confiados por Ele e que prestaremos contas da maneira como os criamos, essa consciência afetará a nossa conduta como pais? À semelhança de uma corrida de revezamento, cada geração precisa passar o bastão à próxima. A efetividade de nossa fé envolve mais do que apenas sermos fiéis ao Senhor em nossa geração. Ela também engloba a transmissão da aliança à geração seguinte. Como você avalia, por essa perspectiva, o cumprimento da sua responsabilidade paterna? Quais ações práticas podem ser implementadas para que o alvo principal da vida de seus filhos sejam alcançados? Deus abençoe você e até o nosso próximo capítulo.